objetivo é esse, né? É desmistificar e mostrar a realidade a respeito dos exames, todos os exames. Primeiro objetivo, tá? E por que isso é útil? Isso é útil para determinar, para você saber se você tem determinada doença ou não, tá? Isso é muito importante, tá? E segundo lugar, agora que você sabe, como você pode tratar, né, a doença e como você pode ver outros parâmetros naquele exame que você fez para poder tratar a sua doença de uma forma melhor. Então, esses dois é o alicerce, é o principal objetivo. E, juntamente com isso, vai ser um bônus, sabe por quê? Porque eu vou entrar em várias doenças, pelo menos nas principais doenças, né? Então, vou falar de hipotireoidismo, vou falar de colesterol, vou falar de anemia, vou falar de problemas cardiovasculares, problemas estomacais, problemas de intolerância alimentar, hipersensibilidade alimentar, né? Vou tratar de câncer. Então, todas essas doenças aí, fibromialgia, né? Problemas hormonais, vão passar por essa série aqui, porque é uma série de diagnóstico, entendeu? Então, fiquem tranquilos. Então, vamos entrar no tema propriamente dito, falar aqui, como está escrito aqui, ó, fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica, né? O que é isso? Isso é super simples, né? Não fiquem assustados com o nome analítico, fica tranquilo. Isso aqui é super simples e eu vou explicar assim de maneira rápida para vocês. Pessoal, vamos pegar o exame de sangue, que todo mundo aqui já deve ter feito o exame de sangue, né? É uma coisa corriqueira. Você há de convir comigo que para você fazer o exame, você tem que se deslocar da sua casa até o laboratório, né? Então, essa fase, né, de você se deslocar da sua casa até o laboratório, até a fase de coleta do sangue, a gente está o quê? Numa fase pré-analítica. Falei que era simples, né? Fácil de entender. Quando o sangue já está no laboratório e agora a máquina vai fazer a avaliação, nós estamos na fase analítica. E depois, quando já tem um resultado, e o médico vai colher aquele resultado para a gente poder saber qual atitude a gente vai tomar perante aquele resultado, nós estamos na fase pós-analítica. Simples, né? Só que aí que tá. Uma coisa que você precisa entender é que existe margem de erros nas 3 fases. Por exemplo, na fase pré-analítica, que é a fase que você desloca da tua casa até todo o procedimento elaborado pelo laboratório para fazer a coleta de sangue, incluindo o dia 7, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Há um erro de 61% na fase pré-analítica. Pessoal, uma margem de erro de 61% não é uma margem baixa, não. É uma margem alta. 61% é coisa pra caramba. Felizmente, na parte analítica, que é a parte da avaliação das máquinas, digamos assim, a porcentagem de erro é um pouco mais baixa, de 15%. E na pós, né, seria em torno de 23%, por aí, que é a parte da avaliação médica e tal. Então, existe uma porcentagem de erro nos 3. Tá? Só para pensar como exemplo, uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido falar. Por exemplo, colesterol. Eu duvido que alguém que tenha feito aqui exame de sangue, principalmente a mulher, tenha falado assim, o médico, o laboratório tenha recomendado assim, ó, se você tiver no seu período ovulatório, tá, os seus níveis de colesterol tendem a ser mais baixos. Eu duvido que alguém já escutou essa informação aqui. Você combina o horário, na verdade não se combina o horário, você tem que ver a disponibilidade do laboratório para poder fazer, não é assim? E pode cair em qualquer dia, né? Pouco importa se você está menstruada, se você não está. Você vai naquele dia que caiu ou o dia que você for fazer exame. Sendo que, se você estiver nessa fase ovulatória, seu colesterol vai ser mais baixo. Então, às vezes, seu colesterol está alto na maior parte do mês, mas você foi fazer o exame de sangue naquela fase que você está no período ovulatório, você é mulher, e vai dar nos níveis normais, sendo que aquilo ali não é uma realidade. Isso, olha que bacana, pessoal. Isso faz você entender que o exame, seja qual for, tá? Ele é um instantâneo. O que é um instantâneo? Ele é uma foto, né? Você vai tirar a foto de um determinado momento. Pá. Isso é naquele momento. Daqui a 2 segundos, 1 minuto, para frente, pode ser... Calma um negócio agora que eu vou mostrar para vocês. Eu não sei onde foi parar. Só escutei o barulho aqui. Caiu aqui. Bom, daqui a pouco eu procuro. Enfim, boa noite, a Renata que está aqui presente. Aquilo ali é um instantâneo, é apenas uma foto, né? Registrou o momento.
Aquilo ali não é como um vídeo. Um vídeo, ele faz uma avaliação durante um longo período. Eu estou fazendo uma comparação para todo mundo entender. Faz uma comparação durante um longo período. Agora, a foto não, é um instantâneo. Aquilo ali não necessariamente retrata a verdade, né? Quer ver um outro exemplo bacana também? Por exemplo, os hormônios da tireoide, né, o TSH, vamos pegar o TSH que todo mundo conhece, que é usado para determinar hipotiroidismo. Ele pode estar em níveis mais elevados no inverno, porque no inverno força a tireoide a trabalhar mais e os hormônios tendem a estar um pouquinho mais elevados. Assim como os níveis de vitamina D3 tendem a estar mais elevados no verão. Então, olha só, pessoal, muitas coisas devem ser levadas em consideração na hora de fazer exame. E os resultados podem dar errados, não concentrando com a verdade, por conta desses inconvenientes, né? Desses detalhes. São tantas variáveis, né? Eu peguei um livro de referência para isso, né? Não estou tirando da minha cabeça, eu peguei um livro muito bem conceituado na questão de laboratório, eu estou estudando e reciclando e passando só o que é útil, porque o objetivo aqui não é formar médico, nem falar para médico, não, é falar para pessoas leigas, que nem eu, né? Então, eu leio aquilo ali, né? Estudo, talvez nas experiências práticas que eu já tive e trago só o que for ajudar você. Por exemplo, eu já dei uma informação sobre o colesterol. Então, você agora que for fazer o exame, vai procurar, bom, o Thiago falou que estão na fase ovulatória, a fase que tem mais baixa, eu vou fazer o exame de sangue quando estiver fora dessa faixa, para ver se deu isso mesmo. Caso você já tenha feito um exame anterior e foi diagnosticado que deu colesterol alto, entendeu? Ó, só dica bacana. Isso é útil, não é útil? E não precisa ter nenhum tipo de raciocínio um pouco mais elaborado para poder entender. Isso é uma coisa que você vai utilizar no dia a dia. Vamos analisar, eu destaquei alguns trechos para a gente poder analisar, até tá aqui o mouse, do livro, para a gente poder analisar junto aqui, tá? Ó, vamos lá. Os fatores pré-analíticos que eu falei, né? Do deslocamento da sua casa, né? Até lá. Ó, os fatores pré-analíticos atuam no paciente, né? Relacionado a você, que está me assistindo, e a amostra antes da realização da análise. Os fatores podem ser subdivididos naqueles que atuam em vivo, biológico, fisiológico, e no que atuam in vitro, manipulação de amostras de fator interferente. Por exemplo, vou dar um exemplo agora que todo mundo fala. Alguém que já pode ter feito o exame de sangue e diagnosticou que o cortisol está alto. Estou falando do cortisol. Só que é o que acontece, olha só. O cortisol, pessoal, ele pode estar mais elevado por vários fatores. Por exemplo, você acordou para fazer o exame, pegou um ônibus, o ônibus estava cheio, você já se estressou. O cortisol vai bater lá em cima. Só que quando você está, por exemplo, dentro da sua casa, durante a maior parte do tempo, teu cortisol não está alto. Então, o cortisol ele pode variar de acordo com o momento que você está vivendo. Entendeu? Então, por isso que é muito difícil você determinar, através do exame, saber se o cortisol está alto ou não. É por isso que indicam a avaliação do cortisol na saliva. Que você acordou, você não deu nem tempo de pensar nada, aí você vai e colhe a saliva. Aí ali vai fazer o exame na saliva. Aquele cortisol é o cortisol base, que é o cortisol quando você está relaxado, não houve interferência ainda da sua mente, entendeu? A mente ela tem um poder tão grande que até a questão dos hormônios, de tudo, ela consegue influenciar através da sua mente. Para tu ver como ela é poderosa. Alguns fatores fisiológicos estão além do nosso controle, tais como idade, sexo e raça. A maneira de controlá-los é aplicar limites de referência apropriados. Outros fatores como dieta, jejum, postura, variações diurnas, sazonais, ciclo menstrual, que eu falei para vocês, gravidez, devem ser levados em consideração quando os resultados dos exames forem interpretados. Olha só, pessoal. Você já deve ter escutado falar que a pessoa saiu daqui e foi... Ah, não, eu vou fazer... Eu agora estou morando nos Estados Unidos. Tem gente aqui que me acompanha que está morando fora do Brasil. Né? Se tiver alguém aqui, pode até dizer eu aqui no chat. Que está fora do Brasil. Só que, pessoal, os exames, os valores de referência, por exemplo, o colesterol normal é tanto, até tanto. Os níveis de ácido úrico é de tanto até tanto, os níveis de chumbo é de tanto até tanto. Esses valores determinantes são valores baseados numa coisa que chama prevalência. O que é prevalência? A prevalência é quanto é comum aquela doença num determinado ambiente.
né? Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar esse exemplo de novo. Se alguém perguntar assim, qual é a prevalência de tigres no centro da cidade do Rio de Janeiro? Você vai falar assim, Thiago, é zero, porque no centro da cidade não tem tigre, né? Agora, se você fizer em outro país, né, onde tem a maior concentração de tigres, a prevalência vai ser mais alta. Então, por exemplo, não tem como você é brasileiro, você saiu daqui, está lá em outro país, você vai fazer exame, aqueles valores de referência daquele laboratório é pertinente àquelas pessoas que moram ali naquela região, porque os valores de referência, né, são as pessoas que vão em laboratório, e pessoas que vão em laboratório são pessoas que são doentes. Não é você, eu pergunto. Você que está me assistindo, você já foi entrevistado na rua para poder saber seus níveis de se você tem alguma doença, algo do tipo? Não, ninguém, eu nunca fui entrevistado. Então, essas informações do que mais se repete, né? Por exemplo, o nível de ácido úrico, né? 160 e tal, são pessoas que vão ao laboratório. Eles pegam esses bancos de dados de pessoas que vão ao laboratório e tiram dali uma coisa chamada média, uma coisa chamada moda, tá? E pega também uma coisa chamada de mediana. Pega esses três parâmetros. Só que são pessoas, por exemplo, um laboratório daqui do Rio vai colher basicamente pessoas que estão aqui nessa região. Sendo que se você for para outra região, for para outro país, aqueles valores são referentes àquele país ali. E não é referente à sua verdade. Por exemplo, se você for para países gelados, os valores lá de normal para a vitamina D3 vai ser muito menor do que os valores normais para quem está aqui no Brasil, que é um país onde tem a maior concentração de sol. Vocês estão entendendo a quantidade de variável? Então, por isso que no livro, né, e é bom essa informação, ele fala bem assim, é muito importante a gente entender isso. É difícil definir limites de decisão para classificar de modo ótimo os pacientes como saudáveis ou doentes. Olha o que ele está afirmando. É difícil definir limites de decisão para classificar de modo ótimo os pacientes como saudáveis ou doentes. É difícil. Não é uma coisa assim que ele falou assim, a gente está aproximando, não. Então, muitas das vezes, os exames que você faz está muito longe da realidade. Você não pode nunca tomar aquilo como verdade. E quais as consequências disso? Pessoal, tem um monte de gente que está sendo removido tireoide e não precisava, fez um exame só, o médico, a gente vai ter que remover a sua tireoide. Você removeu e você paga um preço alto por isso. Tem um monte de gente tirando vesícula sem precisar. Tem um monte de gente tirando mama sem poder. Tem um monte de gente indo para cateterismo sem poder ir, porque não sabe essas informações que são dadas aqui. Eu já falei na outra live que existe parâmetros para poder saber se aquele exame ele está mais perto da verdade ou está mais longe da verdade. Lembra que eu falei isso? Né? Quem lembra aqui no chat que eu falei esses parâmetros que estão mais perto da verdade e mais longe da verdade? Quais são os parâmetros? Sensibilidade, especificidade, acurácia, tem prevalência, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Isso aí vocês não precisam saber, né? Mas saibam que esses nomes que eu falei, que você não precisa saber, eles determinam o quanto o exame pode chegar à verdade ou não. Isso você precisa saber. Então, calma aí. Eu esqueci tudo que o Thiago falou, eu não sou médico, eu não tenho que saber isso. Verdade, eu não sou médico. Mas o que eu gravei, que é o mais importante, é que esse exame aqui tem parâmetros para poder chegar o mais próximo da verdade. E que, segundo o Thiago está falando lá, não existe nenhum exame que é 100%. Que, tipo assim, a realidade é essa e o exame deu igualzinho à realidade. Não existe. Claro, existem exames que chegam a 99%, mas não é 100%, não existe. E os exames que chegam a 100% não são muitos, não. Aliás, são bem poucos. Vou pegar um aqui como exemplo. Um que não chega a 90%, está muito longe disso. Por exemplo, um teste de esteira, como eu já dei o exemplo. O teste de esteira, pessoal, tem a acurácia em torno de 61%. Thiago, o que é isso? Deixa eu entender o que é isso. Bom, pessoal, a sensibilidade é a capacidade de determinar se o paciente está positivo em determinada doença. Por exemplo, eu tenho câncer e meu exame deu câncer. Legal. Então, a minha sensibilidade é de 100%, porque eu tenho câncer e o exame deu positivo. Isso é sensibilidade. A especificidade é a capacidade de determinar que eu não tenho a doença. Tipo, eu não tenho a doença e o exame também deu não a doença. Só que olha só, pessoal, a acurácia é o cruzamento dos dois. Por quê?
Quando o paciente tiver a doença, o exame tem que dar positivo, e quando o paciente não tiver a doença, não pode dar positivo. Então, por exemplo, ele tem câncer, o exame tem que dar, ó, tem câncer, foi constatado. Ele não tem câncer, o exame não pode constar positivo. Imagine se isso trocar. Imagine que, por exemplo, bom, o Thiago tem câncer e o exame deu negativo. Caramba, isso é muito grave. Por quê? Ele tem a doença, só que o exame não deu negativo e ele não vai ser tratado, ele vai viver sua vida, achando que está saudável e não está. Por outro lado, o Thiago está 100% saudável, não tem câncer, o exame detectou que tem. Agora vai começar a tratar sem precisar ter. Então, quando a gente chega a curar de 61%, pessoal, no teste de esteira, teste de esforço, chega a 61%, olha só o que quer dizer. De 100 pessoas, 61 ali, que por acaso tiver problema cardiovascular, vai ser detectado. As outras porcentagens, o outro 39%, não vai ser detectado. Então, vai ser um monte de gente daquele teste ali que não tem nada e vai dar positivo e vai começar a ser tratado. Aí vai lá para cateterismo, aí começa a tomar um monte de medicamento e aí sim vai começar a gerar doença. Vocês têm noção? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar bem, pessoal, me perdoe, né? Eu não quero ser técnico, eu quero passar uma informação de bom conteúdo para ajudar vocês. Vocês têm noção de como isso ocorre a todo momento. Aí, todo dia ocorre isso. Você tem noção de como isso é deletério para a gente? Quanta gente aí não está sendo diagnosticado com a doença e não tem, né? E quanta gente tem a doença e não está sendo diagnosticado por causa de um mau entendimento disso. Então, a gente deve procurar... Então, qual é a medida que nós, pessoas normais, devemos tomar? Bom, devemos, primeiramente, fazer exames complementares, tá? Outros exames para poder chegar àquela determinada conclusão. Devemos procurar opiniões de outros médicos, tá? E devemos ter conhecimento básico, pelo menos, de qual é o exame que chega mais perto da verdade para saber se eu tenho aquela doença. Por exemplo, o hipotiroidismo, né? E não é difícil, pessoal. O hipotiroidismo, qual é o melhor teste para poder saber se você tem hipotiroidismo ou não? Né? É o teste da temperatura, né? É o teste da temperatura. Você pega lá a sua temperatura, né? Vai fazer isso durante 5 dias, né? Vai anotar, você acordou, abriu os olhos, está deitado ainda, pum, pegou o termômetro e colocou debaixo do braço. Deixa lá, vou anotar. Bom, segunda-feira deu tanto. Você vai anotar terça, quarta, vai fazer isso durante 5 dias. Depois você vai somar todas essas temperaturas que você anotou ao longo dos 5 dias e dividir por 5. Você vai chegar numa média matemática. Se esse resultado der abaixo de 36,6, não interessa o que o exame de sangue disser. Você tem o hipotiroidismo, que pode ser subclínico. Ainda não se manifestou, mas tem. Isso acontece porque a tireoide ela tem que ter a capacidade de manter a sua temperatura como um todo. Se ela não consegue manter essa sua temperatura, é porque ela não está funcionando bem. Ela, de repente, pode estar com deficiência de iodo, deficiência de selênio, deficiência de ferro, deficiência de vitamina B de bola 3, que é a niacina. E essas deficiências nutricionais acaba trazendo a doença, né? Ó, a questão aqui, ó, eu estava falando aqui do teste de esforço, né? Ó, de acordo com o Dr. No, de cada 100 pacientes com doenças cardiovasculares, DC, somente 61 serão detectados. Por outro lado, de cada 100 pacientes sem doenças cardiovasculares, 31 serão erradamente diagnosticados como tendo doenças cardiovasculares. Aí vai começar a ser tratado sem precisar ter. E tem muitos testes, pessoal, que você não precisa fazer. Por exemplo, eu acho desnecessário. Não, você vê na televisão, não, eu fiz o exame aqui e eu não sou celíaco, eu não tenho intolerância alimentar com glúten. Não tem problema nenhum com glúten. Eu fiz os exames lá, o IgA, o IgG, né? E não foi detectado. Então, não tem problema nenhum com glúten. Só que, pessoal, esses exames aí, que eu falei do IgA, do IgG, para poder detectar se você se você tem problema com glúten ou não, a porcentagem dele, que eu falei de sensibilidade e especificidade dele, são muito baixos, baixíssimos. Está muito longe da verdade, né? Quase que jogar uma moeda para cima, muito longe da verdade.
Então, sabe qual a melhor forma com relação ao glúten? Tira o glúten e o leite durante uma semana e vê se você vai ter uma melhora absurda. Se você tiver uma melhora absurda, é porque aquilo ali está te fazendo mal. É muito mais prático, ao invés de você ficar fazendo exame, às vezes que não tem necessidade, você fazer um teste prático desse, né, que é chamado até de ex-vivânticos, né? É mais fácil fazer um teste desse. Praticamente o glúten e o leite, eles fazem mal a todo mundo mesmo, inclusive existe uma doença celíaca oculta, né? Eu estou procurando aqui. Pessoal, eu quero dar um recado para vocês aqui do sal. Eu estou procurando, o negócio caiu aqui, agora não estou achando. Pessoal, enquanto eu procuro aqui, eu quero que vocês façam o seguinte, que eu vou comentar aqui, vai ser bem interessante. Quem aqui na live fez um determinado exame e foi detectada uma determinada doença, né? Escreve aqui para mim, Thiago, eu fiz o exame tal e foi diagnosticado que eu tenho, por exemplo, hipertensão. Né? Eu fiz um elétron e foi detectado que eu tenho hipertensão. Claro, quem quiser compartilhar. Escreve aqui no chat para eu poder saber. Isso vai ser bem bacana para poder orientar. Não sei onde foi parar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quem puder, vai escrevendo aí no chat aí para mim, por favor. Para eu poder saber. O negócio caiu aqui que eu não achei mesmo. Mesmo. Não vai dar. Pessoal, deixa eu só dar um recado aqui para vocês. Olha só. Para quem não sabe, né, quem está me assistindo aqui, né, eu vendo flor de sal, né? E uma novidade para vocês, né, uma informação. Muita gente me pediu, né, aliás, pessoal, hoje muita gente falou comigo a respeito do ácido úmico e fúvico, daquela live que eu fiz, lembra? Não sei se vocês lembram. E todo o pessoal que comprou o sal já foi postado já há muito tempo, já está chegando já para algumas pessoas, né? Vai depender do prazo dos correios. Então, vocês que compraram naquela live do ácido úmico e fúvico, todos os sais já foram postados. E muita gente falou, Thiago, mas ainda tem como e tal. Então, pessoal, vocês sabem que eu vou estar lançando, né, um suplemento novo. E um dos componentes do suplemento que eu vou acrescentar vai ser justamente o ácido úmico e fúvico, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma composição que eu vou juntar o ácido úmico e fúvico, né, da lignita, né, e o meu vem com boro, com uma associação com um tipo de terra especial, né, que é o humus, né, mas é uma terra especial, com o bórax também, porque eu vou aumentar a absorção, vou alcalinizar e vou também ter um fortalecimento em geral, uma regulação geral por conta do boro, né, por conta do boro, né. Bórax não, por conta do boro. Então, pessoal, ainda quem quiser ainda fazer aquisição, né, do sal, né, lembrando que quem comprar durante a live, eu vou estar colocando 1 quilo, né, vou estar colocando 1 quilo de sal, que é uma quantidade, mesmo que vocês veem no link que é meio quilo, para você que está me assistindo, eu vou estar colocando a quantidade de 1 quilo, quer dizer, eu vou estar recebendo o dobro, às vezes vem até mais do que 1 quilo, vou estar colocando o dobro, né, vocês sabem da qualidade do flor de sal, né, nem preciso falar da quantidade de benefícios que tem o flor de sal, e também o ácido úmico e fúvico. Só que eu só tenho, acho que uma pessoa comprou hoje, eu só tenho 2. Eu só tenho 2. Então, quem quiser comprar, ainda tem a oportunidade de fazer a aquisição do ácido úmico e fúvico, tá bom? Eu só tenho 2. Aproveita a oportunidade aí da live para poder fazer a aquisição. Lembrando que o brinde ele é gratuito, ele não altera o valor, tá? Do sal. Desde o primeiro momento que eu vendo sal, sempre foi o mesmo valor. E cada brinde que eu acrescento não muda o valor. Então, ele sai gratuito. Então, quem comprar o sal, né, na live de hoje, vai receber 1 quilo de sal, que é o dobro, ainda vai receber o ácido úmico e fúvico, que é fantástico. Quem quiser aprender mais, saber mais sobre o ácido úmico e fúvico, né, eu peço até a moderadora do canal aí, a Thaís,
para deixar o link lá da live do ácido úmico e fúvico, tá bom? Para quem depois você pode, depois de terminar a live, você pode ir lá e pode assistir, tá bom?